Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao episódio inaugural, primeiro de muitos, deste novo podcast Realpolitik. O meu nome é Gonçalo Rocha e hoje vou começar por dar a conhecer este projeto aos nossos ouvintes e tentar abrir aqui aquilo que é o primeiro tema do Realpolitik, que são os 35 anos do início da Primeira Guerra do Nagorno-Karabakh. Como já havia dito, o meu nome é Gonçalo Rocha, tenho 20 anos, sou natural do Porto e frequento o segundo ano do curso de Relações Internacionais na Universidade do Minho. Essencialmente, este projeto tem o intuito de criar um espaço de comentário, opinião, reflexão e debate nas áreas das relações internacionais, ciência política, história e geopolítica, fora daquilo que é a tradicional bolha académica destinada a este propósito, seja por via das associações académicas, de estudantes ou de debates. O surgimento deste projeto deve-se ao facto de eu assistir àquilo que considero ser uma progressiva degradação nos espaços de debate intelectual no meio académico, com uma cada vez maior e mais perigosa presença de indivíduos que não só defendem, mas professam, porque aquilo mais parece uma religião, sinceramente, ideologias totalitárias que procuram denegrir qualquer tipo de opinião contrária, desvirtuar factos consumados há décadas, se não séculos, e criar falsas narrativas que justifiquem ações passadas e discursos presentes. Vou então passar algumas questões técnicas relativamente à frequência, horários e duração dos episódios. Essencialmente serão episódios semanais, todas as terças-feiras de manhã, com publicação nas plataformas digitais pelas 11h45, meio-dia. Plataformas estas: Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e talvez no YouTube também. Os episódios terão uma duração de cerca de 20 a 30 minutos, mais ou menos, à exceção de episódios especiais que serão mais longos. Vamos então passar ao tema. O que é isto do Nagorno-Karabakh? O que é o Nagorno-Karabakh? Uma palavra que para nós portugueses é muito estranha e talvez até mesmo seja difícil para muita gente dizê-la. Nagorno-Karabakh traduz-se para Alto Karabakh e é uma região montanhosa situada no Cáucaso Menor, que é o sul da Cordilheira do Cáucaso, onde se encontram países como a Geórgia, a Arménia e o Azerbaijão. A região propriamente dita situa-se no oeste do Azerbaijão, dentro das fronteiras azeris e junto à fronteira com a Arménia. Esta região, que é popularmente conhecida como Faroeste Russo, viu passar diversos impérios, como o romano, persa ou otomano, ao contrário do Cáucaso Maior, que esteve predominantemente sob o domínio russo. E, portanto, o Cáucaso Menor foi incorporado no Império Russo em 1813, em resultado do Tratado de Golistã. O Tratado de Golistã resultou da vitória ou derrota, dependendo da perspectiva, do Império Russo sobre o Império Persa. E levou à expansão russa até ao sudoeste do Mar Cáspio. A partir desta data, o Kanato, que era uma entidade administrativa liderada por um Khan, um líder de origem túrquica, essencialmente da Ásia Central, o Khan mais conhecido, Genghis Khan, que liderou possivelmente o maior império terrestre alguma vez visto, o Império Mongol, e portanto este Kanato do Nagorno-Karabakh é incorporado no Império Russo como um protetorado. Em 1917 dá-se a Revolução Bolchevique e é criada a Rússia Soviética. Como sabemos, só em 1922 é formalmente criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a chamada URSS, mas é apenas em 1923 que o Nagorno-Karabakh passa para controle soviético. Pelo que é importante perceber o que é que aconteceu até lá e porque é que, se esta região já fazia parte do Império Russo, porque é que o deixou de fazer? Essencialmente com a chegada dos bolcheviques ao poder e a sua intenção de dar alguma autonomia às nações que compunham o antigo Império Russo, aquela ideia socialista de igualdade e fraternidade entre povos, foi criada a República Federativa e Democrática da Transcaucásia. Contudo, essa entidade acabou por se desmoronar devido ao eterno e transversal conflito entre arménios e azeris, que, como sabem, é a base do conflito que estou a tratar neste episódio. Com a Rússia Soviética já fora da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano aproveitou o caos sociopolítico que se vive dentro das fronteiras da Rússia Soviética e ocupa o Nagorno-Karabakh. Depois de 1918,
Com a derrota do Império Otomano e a sua dissolução em 1922, o Reino Unido, claro, na pessoa do Império Britânico, ocupa a região e, no seguimento das negociações de paz de Paris e da assinatura do Tratado de Versalhes, acordou-se que o Alto Karabakh faria parte do Azerbaijão. Portanto, logo aqui houve uma aceleração, digamos assim, das tensões entre os arménios que habitavam a região e o governo azeri. Em 1921, a Rússia Soviética invade a região da Transcaucásia e incorpora a Geórgia, a Arménia e o Azerbaijão no Império. Dá-se a habitual sovietização, como sabemos, russificação, na verdade, e em 1923 os bolcheviques decidem dar ao Nagorno-Karabakh o estatuto de Oblast autónomo. Um Oblast que é uma região administrativa, uma província, digamos assim, um distrito da União Soviética e agora também da Federação Russa. O principal problema, o constrangimento, como queiram, foi o traçar das fronteiras, como é habitual na história. Não é? As fronteiras do Oblast foram criadas de forma a incorporar o máximo de aldeias arménias ou etnicamente favoráveis à Arménia, criando uma situação, logicamente, em que havia uma maioria arménia dentro daquilo que foi a República Socialista Soviética do Azerbaijão. A capital foi estabelecida, Stepanakert, e foi criada a habitual burocracia comunista, com o seu exército de apparatchiks, que são funcionários do aparelho de Estado, que, como sabemos, se confunde com o aparelho partidário dos casos totalitários, como o caso stalinista ou nacional-socialista alemão. Durante a era stalinista e, basicamente, até 1988, as tensões entre as duas nações foram evidentemente reprimidas e encobertas pelo aparelho de repressão soviético, de forma a manter unida a URSS. Contudo, nesse mesmo ano, a guerra volta ao Cáucaso, naquilo que pode ser considerado o primeiro conflito resultante da desintegração da URSS. Sabemos bem que a queda da URSS começa essencialmente em meados da década de 1970, com a liderança de Leonid Brezhnev, acentuando-se em 1979 quando a invasão soviética do Afeganistão. Mas esta foi, digamos, uma das primeiras insurgências étnico-nacionalistas dentro do território soviético desde a morte de Stalin em 1953. Existiram inúmeras revoltas étnicas durante os primeiros anos do URSS, a questão chechena durante a primeira metade da década de 1940 e os Estados Bálticos no pós-1945. Mas esta foi diferente. Penso que temos por isso de perceber que faísca acendeu esta guerra, quais os desenvolvimentos do conflito propriamente dito e que repercussões teve até à atualidade. Porque teve. É importante realçar, evidentemente, aquilo que é a gravidade da situação no caso da Primeira Guerra do Nagorno-Karabakh e ainda mais a resposta do Governo Central. Para podermos compreender o início da beligerância em 1988, temos de recuar 3 anos antes, até 1985, o ano em que Gorbachev chega ao cargo de secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, portanto chega a líder da URSS. Como sabem, Gorbachev foi um reformador. Ele acreditava que a URSS podia ser transformada, desafiando até as palavras do ex-conselheiro de Segurança Nacional norte-americano, um verdadeiro realista, Zbigniew Brzezinski, que afirmou em livro, e passo a citar, a URSS nunca poderia ser transformada e que isso só conduziria ao seu próprio colapso. Brzezinski provou estar correto, como sabemos, mas Gorbachev avançou com o seu plano reformista. A perestroika, que significa reestruturação económica, e glasnost, abertura, relacionada com uma maior liberdade de imprensa e de expressão. Isto, logicamente, quando se fala de uma ditadura totalitária como a soviética, só poderia conduzir à sua própria desintegração. Curiosamente, essa desintegração começou em termos reais e com atividade ou ação no terreno, precisamente na explosão das tensões arménio-azeris e no início deste conflito. Como eu disse no princípio do episódio, as tensões estiveram adormecidas, digamos assim, até 1988, quando ocorreu na cidade azeri de Sumkait, que se situa sensivelmente a 30 km da capital Baku, um pogrom. E o que é isto do pogrom? Pogrom é uma palavra russa que significa uma rebelião ou levantamento popular contra um grupo populacional que costuma constituir uma minoria étnica. No caso do pogrom de Sumkait, a população azeri atacou deliberadamente a minoria arménia durante 4 dias, fazendo pelo menos 30 mortos e há estimativas que possam ter chegado até mais de 200.
Foi essencialmente este massacre que despontou a guerra, não é? O conflito, propriamente dito, foi o protótipo dos conflitos étnicos que viriam a despontar na Europa de Leste e na ex-União Soviética, nomeadamente nas questões jugoslava, moldava, georgiana e tajique. Aqui tratou-se de uma tentativa da Arménia proteger e ligar ao seu território uma minoria muito importante que habitava dentro das fronteiras azeris, mas no chamado Oblast Autónomo do Nagorno-Karabakh. Vimos mais atrás no episódio. As hostilidades concentraram-se inicialmente nas reivindicações de guerrilha e confrontações entre as autoridades azeris e as do Nagorno-Karabakh, até que, em 1991, o governo central de Moscou lança a Operação Anel. A Operação Anel foi uma tentativa de dissuasão pelo uso da força, protagonizada pelas tropas soviéticas frente aos arménios do Nagorno-Karabakh, que desejavam a unificação com Erevan. Isto levou a Arménia, claramente, a constatar que a URSS estava a tomar uma posição ao lado dos azeris. A 31 de dezembro de 1991, a URSS dissolve-se oficialmente, e isso gera, a partir de 1992, um aumento das tensões entre os novos Estados da Arménia e do Azerbaijão. Tanto que no inverno de 1991-92 se dá a primeira grande ofensiva da guerra, do lado azeri, com o cerco a Stepanakert. Este cerco gera uma situação de emergência humanitária, aliás, como é habitual nestas situações, e leva a Arménia a subir a parada, se assim se pode dizer, em termos de ações militares. Essa subida de parada acaba por ser traduzida naquilo que foi o maior massacre durante este conflito. Por ser, na sua essência, étnico, é propício, infelizmente, a este tipo de coisas. Foi o massacre de Rojali. Neste completo desrespeito pela vida humana, pela dignidade humana, os arménios e uma divisão do exército russo, a divisão número 366, massacraram qualquer coisa como 500 a 1000 azeris. Esta primeira parte do conflito, até 1994, é essencialmente um conjunto de avanços arménios, que acabam por culminar na conquista de território ao Azerbaijão e na efetiva ligação do Alto Karabakh com a Arménia. Em 1992, no mesmo ano dos eventos em Rojali, os arménios conquistam a cidade histórica de Shusha. Shusha, que havia sido um dos centros culturais do sul do Cáucaso após a guerra que falamos no início deste episódio entre o Império Russo e o Império Persa. Esta conquista arménia foi a primeira grande vitória de Erevan no conflito e, de certa maneira, contribuiu para o escalar do conflito do lado azeri, que obteve também a sua maior vitória nesta guerra no verão de 1992, com a Operação Goran Boy, onde conseguiu capturar quase metade do território do antigo Oblast Autónomo do Nagorno-Karabakh. A partir deste momento, da Operação Goran Boy até 1994, o conflito acaba por entrar numa fase de congelamento de grandes operações e ofensivas, se quiserem, muito devido ao facto de haver uma enorme exaustão, cansaço e baixa moral entre as fileiras de ambos os lados. Por isso, em 1994, acaba por haver um consenso para uma negociação de paz que culmina com um cessar-fogo assinado em Bishkek, a capital do Quirguistão, outra república soviética, a 5 de maio de 1994, o chamado Protocolo de Bishkek. Este protocolo definiu, na sua essência, o fim das hostilidades e dotou a Arménia de uma extensão territorial que ligava o Nagorno-Karabakh, agora de facto independente, à Arménia, o corredor de Lachin. O conflito foi assim vencido pela Arménia, digamos assim, esta primeira fase, o que gerou um certo descontentamento dentro do Azerbaijão e estimulou uma vontade de algum dia voltar a recuperar o território perdido, talvez reverter a autonomia do Alto Karabakh, integrando-o no território azeri. O conflito manteve-se congelado, uma tradução literal do inglês Frozen Conflict. Seguiram-se várias iniciativas diplomáticas, quase todas sob a égide da Organização para a Segurança e Cooperação da Europa, a OSCE, uma cimeira de Key West, nos Estados Unidos, de Praga ou os princípios de Madrid, mas o conflito voltaria a renascer. Primeiro em 2016, com uma série de escaramuças fronteiriças, e em 2020 com uma invasão de larga escala do Azerbaijão sobre a Arménia. Invasão essa que certamente estarão recordados. Esta segunda guerra do Nagorno-Karabakh, agora, de 2020, levou à recuperação por parte do Azerbaijão de todo o território perdido durante a Primeira Guerra. Esta guerra foi até considerada quase uma guerra relâmpago, uma blitzkrieg azeri sobre as posições arménias.
e, digamos, resultou também no isolamento do Nagorno-Karabakh, agora chamada República de Artsakh, da Arménia continental, perdão, se assim se pode dizer, e ao estacionamento de tropas de peacekeeping russas ao longo do corredor de Lachin, tal corredor que ligava o Nagorno-Karabakh à Arménia. A nível político, os resultados foram bastante antagónicos, como é óbvio. Gerou-se uma onda de manifestações e uma crise política na Arménia e, no caso azeri, o cessar-fogo foi seguido de enormes manifestações de alegria e orgulho nacional. O conflito foi, na sua essência, mais um dos muitos conflitos pós-soviéticos que assolaram o ex-império, com a habitual envolvência da Federação Russa, não deixa de ser o seu backyard ou quintal, é lógico, e de outras potências regionais, como a Turquia, que aliás desempenhou um papel fundamental no fornecimento de equipamento militar às forças armadas azeris, nomeadamente os conhecidos drones turcos, que agora são usados pelos ucranianos para combaterem a invasão russa, como vemos. E pronto, parece que chegamos ao fim do nosso tempo, pelo que para a semana há novo episódio. Não se esqueçam de seguir o podcast nas redes sociais, Instagram e Facebook, e podem sempre ouvi-lo nas plataformas de streaming e partilha de conteúdo, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e YouTube. O e-mail é o realpolitik23@gmail.com, isto é real, depois tudo junto, politik23@gmail.com. Caso tenham comentários ou sugestões a fazer, que, logicamente, serão sempre bem-vindas. Resta-me despedir e desejar a todos os ouvintes uma boa semana. Até lá.